bem, crianças, famílias? Como vocês passaram essa semana? Tudo bem? Vamos iniciar o nosso encontro de hoje. Então, vou ensinar para vocês uma oração. A oração pelo sinal da Santa Cruz. A gente começa pelo sinal da Santa Cruz na testa. Livrai-nos, Deus, nosso Senhor, nos lábios, dos nossos inimigos, no peito. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não vos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Espírito Santo de Deus, concedei-nos o dom do entendimento para que possamos ouvir vossa palavra e entender a vossa vontade, para que nossas vidas iluminai nosso interior e fazer brilhar a vossa luz através de nossas palavras, gestos e atitudes. Que o nosso coração seja manso e humilde, semelhante ao vosso. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Estaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A cada encontro que realizamos é como uma roda de conversa. Realizamos a leitura da Bíblia, tem as orações e agradecimento, com a certeza que Jesus está no meio de nós e é muito feliz. E Ele está muito feliz por participar conosco. Ele se faz presente o tempo todo, com suas palavras na Sagrada Escritura, a Bíblia. Pois sua palavra é como uma bússola ou um mapa, que nos indica o caminho a seguir, repleto de ensinamentos, que nos direciona para Deus. Em meio de tantos livros maravilhosos, cheios de inspirações divina, estão os evangelhos. O que são os evangelhos? Os evangelhos são 4, narrados sobre a vida de Jesus, desde seu nascimento até a sua ressurreição. Foram narrados por São Marcos, São Mateus, São Lucas e São João. Neles encontramos relatos dos mais importantes acontecimentos da vida de Jesus Cristo. Em muitos relatos encontramos um recurso que Jesus usava para explicar as verdades espirituais de maneira mais fácil de se entender. Este recurso se chama parábolas. As parábolas, em geral, é uma comparação ou um paralelo pelo qual uma coisa é usada para ilustrar outra. Ou seja, é como contar uma história para dar exemplo do real significado de algo que está acontecendo. Porém, as parábolas de Jesus vão mais além disso. Por quê? Não é uma simples comparação. Contando as parábolas, Jesus não quer somente que aprendamos os seus ensinamentos e doutrina, né? Ele quer nosso compromisso e nos converter. Vamos conhecer agora uma parábola que Jesus vai nos falar na missa de domingo, que é os trabalhadores enviados à vinha. Ele fica em São Mateus, capítulo 20, de 1 a 16.
O reino dos céus é como um patrão que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para sua vinha. Lhes oferece uma moeda de prata como pagamento, combinou o salário e os enviou à sua vinha. Saiu às 9 horas da manhã e viu outros trabalhadores. Vão vocês também para a minha vinha, eu lhes pagarei o que for justo. O patrão saiu outra vez em busca de trabalhadores. Finalmente saiu às 5 horas da tarde. Porque passaram o dia inteiro todo desocupados. Porque ninguém nos contratou. Vão também para a minha vinha. O patrão convidou outras pessoas que estavam sem fazer nada na rua, né? Ele contratou aquelas pessoas para irem à vinha também às 5 horas da tarde. Ao anoitecer, disse ao administrador: chame os trabalhadores e pague uma diária a todos. Comece pelos últimos e termine pelos primeiros. Quando chegaram os primeiros, pensaram que iam receber mais, que eles pensavam que iam receber mais. Mas, no entanto, receberam uma moeda de prata. Não combinamos uma moeda de prata? Falou o administrador. Tome o que é seu e volte para a sua casa. Eu quero dar a este último tanto quanto a ti. Por acaso vês com meus olhos que eu seja bom. Chega os últimos contratados, recebe uma moeda de prata. Os últimos trabalhadores apenas 1 hora, e tu nos igualastes a ele? Amigo, eu não fui injusto com você. Então, Jesus fala que os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Agora vamos entender o porquê de Jesus ter contado esta parábola aos seus discípulos. Aos seus discípulos e a nós também. Antes de nascermos, nós fomos pensados e amados no coração de Deus. E então, com muito amor, fomos gerados em nossas famílias. Quando Deus nos pensou e permitiu que fôssemos gerados, já éramos chamados a ser colaboradores e administradores de seu reino. Pelo batismo, somos libertos do pecado original e regenerados como filho de Deus, tornando-nos membros de Cristo, incorporados à igreja e participantes de sua missão. Este nos colocou em todos os lugares onde ele nos envia ou nos permite estar. Todos somos chamados por ele para ser trabalhadores na sua vinha. Porém, muitos estão desatentos ou dispersos demais para ouvir e atender seu chamado. Deus, em sua infinita misericórdia e bondade, jamais desiste de nós. Assim como diz no Evangelho que o patrão saiu em diversos horários à procura de operários, Deus também está à nossa procura por todos os lugares, onde quer que estejamos e fazendo, não importando a hora. Ele está sempre a nos chamar. Precisamos estar com o coração aberto para entender que talvez muitos dos nossos irmãos que encontram-se afastados das coisas de Deus não seja por vontade própria, mas sim pelo fato de que ninguém os chamou. Então, cabe a nós o papel dessa atitude de pai, de cuidado e atenção, de amor, preocupação, carinho e acolhida ao próximo. Abrir a mão para o nosso irmão. Essa passagem está em Deuteronômio 15, versículo 11. Um pecador que ouviu o chamado foi trabalhar com o Senhor e se tornou santo. No dia 21 de setembro, a Igreja Católica celebra a festa de São Mateus, apóstolo e evangelista. Mateus era um cobrador de impostos. Um dia Jesus pregava na praia e passou diante de Mateus. Olhou e disse: segue-me. Levi era o seu nome.
Mateus, antes da sua conversão, levantou imediatamente, abandonou os negócios e mudou de vida. Se tornou um dos 12 apóstolos de Cristo. Depois, Mateus preparou em sua casa um grande banquete para Jesus. Estavam com eles uma numerosa multidão de cobradores de impostos e outras pessoas sentadas à mesa. Como Mateus era cobrador de impostos, uma ocupação desprezada pelo povo judeu. Muitos criticaram por ver Jesus se alimentando junto deles. Então Jesus respondeu: não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Mateus era um ágil escrivão e profundo conhecedor das leis de Deus, o Deus vivo proclamado por Jesus. Ele nos apresenta Jesus como Emanuel, que significa Deus está conosco. O Evangelho de Mateus nos alerta para o uso correto do dinheiro. Não ajunteis para vós tesouros na terra, onde a traça e o caruncho os destroem, e onde os ladrões arrombam e roubam, mas ajuntai para vós tesouros dos céus. Não podereis servir a Deus e ao dinheiro. E é ele também o autor do Evangelho do encontro de hoje, que nos orienta a acolher e incluir todos os irmãos do reino de Deus. Nosso encontro de hoje é o encontro 20. João Batista veio preparar a vinda de Jesus. Está na página 98. Você, meu menino, será chamado profeta do Deus Altíssimo. Você irá à frente do Senhor para preparar o seu caminho. João Batista era filho de Zacarias e Isabel. Eles eram um casal de idosos muito bons e justos e não tinham filhos. Por esse casal, Deus fez nascer João Batista, que veio preparar a vinda de Jesus Cristo. Isabel era prima de Maria, a mãe de Jesus. João era o primo de Jesus e mais velho uns 6 meses. João andava pelo deserto da Judéia, junto às margens do rio Jordão, pregando às multidões, anunciando o reino de Deus. Levava uma vida de grande austeridade, pois vestia-se com pele de camelo e alimentava-se de mel silvestre e gafanhotos. João convidava as pessoas a arrependerem-se dos seus pecados, batizava as pessoas para que elas ficassem com o coração purificado para a vinda de Jesus. João Batista, assim chamado para batizar, porque batizava as pessoas. Era um profeta. Foi o último profeta do Antigo Testamento, escolhido por Deus. Ele não somente anunciava a vinda futura do Messias Salvador, como indicava que Jesus já estava presente no meio das pessoas. João Batista apontava para Jesus e dizia: "Este é o Cordeiro de Deus, e eu não sou digno de desamarrar as correias das suas sandálias." João Batista morreu decapitado por causa da sua coragem de pregar a mensagem de Jesus, que seria o quê? A justiça e fraternidade. Ser profeta é anunciar um mundo melhor, feito de justiça e de amor. João Batista veio preparar a vinda de Jesus. O povo de Israel é um povo de profetas. Profetas foram homens e mulheres que durante o reinado do Antigo Testamento, Deus suscitou para orientar o povo, denunciar as injustiças, dar esperança, mostrar a misericórdia de Deus sobre o povo e anunciar as promessas de salvação. Isso a gente já estudou nos encontros anteriores. Depois do período grego-romano, os profetas desapareceram, restando a esperança que um dia apareceria um que
preanunciasse o Messias, que salvaria Israel da escravidão. Segundo uma antiga tradição, esse último profeta seria como o profeta Elias. Elias foi um profeta que lutou pela fé pura de Israel no norte, contra todas as injustiças e idolatria que ameaçava a fé de Deus, Javé. Vocês lembram que eu falei que Israel ficou 400 anos sem nenhum profeta? Foi o período de silêncio de Deus. Pois bem, no tempo de Jesus, um pouco antes, todos concordavam que a profecia estava para ser cumprida a qualquer momento. Deus estava enviando seu profeta e seu Messias. E esse foi identificado na pessoa de João Batista. O profeta derradeiro era o próprio João Batista. Ele preparou o povo para acolher Jesus e o julgamento de Deus. Quem era João e onde vivia? O que pregava? Por que Jesus se identificou com sua pregação? Segundo o evangelista Lucas, João era filho do sacerdote Zacarias com Isabel, parenta de Maria, mãe de Jesus. Ele foi concebido sob circunstâncias miraculosas, uma vez que seus pais eram idosos e estéreis. Mas o mais interessante é que, no deserto, João faz uma experiência profunda de Deus. É chamado para ser profeta e de lá sai pregando pela região, junto às fontes de Enom, perto de Salim, nas proximidades do Rio Jordão, no sul de Judá. E todo o povo vinha a João para o escutar e se batizar por ele como gesto de acolhida do novo que estava por vir. Como vimos nos textos lidos acima, João come e se veste como um profeta rústico e com extrema coragem assume a pregação ensinando ao povo uma nova forma de se comportar e viver, bem como também denuncia os poderosos da época, como soldados, dirigentes, religiosos e o próprio rei dos judeus. Sua mensagem é forte: convertei-vos, que o reino de Deus está próximo. A conversão era basicamente se batizar e viver uma vida ética com base na justiça e na integridade para com Deus e com o próximo. Com isso, João anunciava não só a vinda de Deus e seu reino também, seu julgamento sobre todo Israel, e se esse não demonstrasse frutos de conversão. Aqui dá para vocês verem que João Batista estava se alimentando de mel, né, que é o que ele comia, num lugar deserto, roupas simples, de pele. Aqui é o momento que ele estava fazendo pregação. Aqui quando ele estava com o pai e a mãe dele pequenininho. E aqui quando ele estava na prisão, quando ele foi capturado, esperando o seu julgamento, né, que foi ser decapitado. O anúncio de João também era o sinônimo de denúncia. Dessa forma, ele denunciou o rei Herodes em seus pecados, dos quais, obstinado, não se converteu. Isso causou a morte do profeta, que na hora da morte procurou saber se Jesus era a justiça de Deus e portador do reino. Ele acreditava que sim, e uma afirmativa da parte de Jesus lhe servia como prêmio de consolação diante da sua morte iminente. E Jesus o confirmou de modo contundente. Aqui mostra uma figura de João Batista junto ao rei Herodes, a sua esposa e a filha dela, né? Herodíades, eu acho que o nome dela era esse. Jesus se deixou batizar por João Batista, porque acreditava nele e no que ele pregava sobre a vinda do reino de Jesus. Por um curto período, foi discípulo ouvinte de João Batista, mas discordava dele quanto à maneira de entender o julgamento de Deus.
Para Jesus, o julgamento de Deus era a misericórdia, sobretudo para os pecadores, pobres e excluídos, para aqueles que a religião excluía da relação com Deus. Aqui é uma figura onde João Batista está batizando Jesus. Tá vendo a pombinha aqui? Essa hora que a pombinha desceu. E o povo do lado, né, batizando, olhando o acontecimento. Deve ter sido lindo esse momento, né? O fato é que João Batista foi o profeta esperado, antes do Messias, ungido, chegar e atuar. João era o novo Elias e foi o precursor de Jesus. E Jesus reconhece e elogia por isso. João Batista foi o maior dos nascidos de mulher, porém o menor do reino dos céus. É maior do que ele. Isso significa que somos privilegiados, vencedores, fortes, não por nós mesmos, mas porque temos um Deus que nos dá força, vitórias e uma vida digna, mesmo com lutas no porvir na vida eterna. Agora vamos para as atividades, que está na página 100. Atividades. Complete o nome do primo de Jesus. João Batista era o filho de Isabel, era de Maria. Quando jovem, João Batista retirou-se para e pregava às margens do rio. Ele preparou a de Jesus. Copiar os textos de Marcos 1:15. Vocês vão copiar o texto que está no Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 15. Versículo 15, tá bom, gente? Não é de 1 a 15, é capítulo 1, versículo 15. E Mateus, capítulo 11, versículo 9. Vocês vão escrever nas linhas abaixo. Vamos rezar. Rezamos louvando a João Batista. Meu compromisso. Nessa semana vou procurar imitar João Batista, falando de Jesus Cristo para os meus colegas, convidando um colega para participar da catequese. Vamos rezar a oração de São Mateus. São Mateus, que deixastes a riqueza para seguir com entusiasmo o chamado do Mestre, fazendo da pobreza um hino de louvor a Jesus. Intercedei por mim, que me encontro em aflição. Ensinai-me, por fim, a ajuntar tesouros no céu e a servir a Deus e não ao dinheiro. Amém. Chegamos ao fim de mais um encontro. Irei passar o desafio lá no grupo, tá bom? Igual eu fiz essa semana. Eu passo lá, que acho que fica melhor para você estar visualizando qual é o versículo certinho, né? Dá para vocês anotar, ver direitinho o que vocês já fizeram, os que não foram feitos ainda, dá para fazer, anotar direitinho. Vamos, então, encerrar nosso encontro em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não vos deixeis cair em tentação, mas livrai-vos do mal. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe e me ilumine. Amém. O amor de Jesus esteja com todos vocês. Abençoe você e sua família. Estejamos sempre unidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Bom final de semana para todos. Se cuidem e que sexta-feira estaremos novamente unidos para o próximo encontro.
Um beijo para todos. Se tiverem dúvidas nas atividades, podem me ligar, me mandar mensagem, tá bom? Um beijo para todos, fique com Deus.